Muito bem-vindo ao podcast Breakdown Unino, episódio 7, o podcast que respira 100% de futebol. E pessoal, o campeonato já acabou, o Sporting termina no segundo lugar e consegue então assim ainda o acesso à Liga dos Campeões à frente do Benfica. E eu diria que isto merece lá um likezinho, todos os sportinguistas que estão aqui a ver este vídeo, a ver o podcast Breakdown Unino, mas atenção, the job is not done yet. Ainda há uma Taça Portugal para ganhar, mas já vamos falar sobre isso mais tarde. Comentem muito. Eu gostava de saber nos comentários como é que vocês veem a avaliação à época do Sporting, tirando se calhar aqui a Taça Portugal que ainda está para disputar, mas qual é a avaliação que vocês fazem à época do Sporting, não só em termos de campeonato, mas em todas as competições. Por isso vamos discutir sobre isso nos comentários. E eu tenho uma pergunta muito importante para vocês. Já vamos no 7º episódio aqui do podcast e foi um grande arranque de um projeto meu que meto muito trabalho aqui em preparar, em editar e também gosto muito de falar com vocês nos comentários e vocês sabem disso, quem acompanha o podcast já agora diariamente sabe. E a minha pergunta para vocês é: como é que vamos agora avançar durante o Mundial, durante a pausa? Se eu continuo com o podcast e falo um bocadinho mais sobre a seleção, claro, continuando a falar sobre o Sporting, um bocadinho sobre o mercado, etc. Ou se metemos agora aqui uma pausa e depois, na nova época, começamos outra vez com o podcast Breakdown Unino. Gostava de ver a vossa opinião nos comentários, como é que vocês acham que é melhor. E de resto, para quem ainda não o fez, é para subscrever aqui ao canal, se queres acompanhar o podcast Breakdown Unino e mais dos meus vídeos. Eu que acabei de lançar a minha convocatória para a seleção portuguesa e que está a bombar até agora o melhor vídeo do meu canal. Por isso, se queres acompanhar o meu trabalho, agradecia muito se conseguisses subscrever ao canal e, claro, dar um likezinho, comentar do que é que vamos falar hoje. Vamos falar sobre vários temas, claro, vamos falar sobre o segundo lugar do campeonato que dá acesso à Liga dos Campeões ao Sporting, vamos falar sobre o jogo de ontem, ou o jogo de antes de ontem, que isto vai sair na segunda-feira, frente ao Gil Vicente, e claro, a final da Taça de Portugal, porque eu acho que vai ser um jogo muito interessante contra uma equipa que não podemos desrespeitar, e claro, eu acho que temos aqui uma grande oportunidade para eu fazer os meus prémios da época do Sporting, quem é o melhor jogador, quem é o melhor médio, etc. Vamos ter isso antes do final do podcast, porque o que é que costumávamos a ver aqui no final do podcast? Okay? É isso, a minha watchlist de 2 jogadores que eu gostava de ver no Sporting, ou que eu acho que vocês deviam conhecer pelo menos, e eu trago os 2 jogadores que eu acho mesmo que poderiam vir para o Sporting caso houvesse aqui uma saída de um jogador-chave do Sporting. Por isso, pessoal, vamos entrar então rapidamente no podcast. Primeiro tema então, o segundo lugar do campeonato. O Sporting que venceu o Gil Vicente por 3-0 num jogo que à partida ia ser muito difícil. Eu estava à espera de muito mais do Gil Vicente, e o Benfica também ganhou o seu jogo, ganhou por 3-1 frente ao Estoril. O Sporting então assim acaba em segundo lugar. À partida vai primeiro à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas lá está, ainda pode chegar à fase de Liga da Liga dos Campeões. O que é preciso acontecer para o Sporting chegar à fase de Liga diretamente? Primeiro, o Aston Villa esta quarta-feira vai ter que ganhar a Liga Europa frente ao Freiburg. Eu acho que, na minha opinião, o Aston Villa entra como o grande favorito para ganhar o jogo frente ao Freiburg, mas atenção, o Freiburg é uma equipa que não se pode subestimar, tem um grande plantel, e o caminho também que o Freiburg levou a esta final da Liga Europa é muito interessante, mas eu acho possível o Aston Villa ganhar. E depois do Aston Villa ganhar a Liga Europa, também tem que ficar entre os 4 primeiros da Premier League, o que eu já acho mais difícil. Porquê? Porque a última jornada da Premier League vai ser jogada já depois da final da Liga Europa. O que é que isso quer dizer? O Aston Villa, ganhando a Liga Europa, já tem o acesso garantido à Liga dos Campeões, e na última jornada vai mais ou menos cumprir calendário. Já não interessa se vai em quarto, se vai em quinto lugar à Liga dos Campeões, porque com a vitória na Liga Europa vai à Liga dos Campeões. E a última jornada vai ser contra o Manchester City, que vai estar a disputar o título da Premier League juntamente com o Arsenal. O Aston Villa, que está em quarto momentaneamente, ganhou ao Liverpool, que é o rival direto. O Liverpool em quinto lugar, que vai na última jornada jogar frente ao Brentford. Contas um bocadinho complicadas. Eu acredito mais que o Sporting vai à terceira pré-eliminatória, porque eu acho que o Aston Villa na última jornada tem trabalho muito difícil frente ao Manchester City, e o Liverpool, claro, vai jogar frente ao Brentford, que também está a lutar pelas competições europeias, mas o Liverpool acho que entra como favorito para esse jogo. E depois, claro, temos o Benfica, que na próxima temporada vai então entrar na Liga Europa. Depende do Sporting, onde é que o Benfica vai começar. Se o Sporting ganha a Taça de Portugal,
o Benfica entra diretamente na fase de Liga, da Liga dos Campeões. Se o Sporting perde a Taça Portugal, o Benfica vai ter que jogar a primeira ou segunda pré-eliminatória da Liga Europa, vai ter que fazer 6 jogos até à fase de Liga, tal e qual como o Braga fez este ano, por isso também depende aí do Sporting. Mas foi uma luta muito interessante de se ver. E como eu já disse no último podcast, eu acho que foi uma luta entre o Sporting e o Benfica um bocadinho semelhante àquela que foi a luta pelo campeonato no ano passado, porque o Benfica passa para a frente e uma ou duas jornadas depois deixa ou perde a liderança outra vez sobre o Sporting, e era aquilo que acontecia o ano passado normalmente. O Sporting passava na frente, depois o Benfica passava para a frente e uma ou duas jornadas depois era o Sporting outra vez na frente. Mas uma luta muito interessante. Eu acho que o Sporting é merecidíssimo, o Sporting ir ao segundo lugar, porque ao longo do campeonato inteiro foi a única equipa que deu luta, um bocadinho de luta ao Futebol Clube do Porto na luta pelo título. O Benfica, podem dizer, mas está invicto. Uma equipa que em 11 jogos não consegue ganhar ou teve 11 empates no campeonato, para mim não merece estar em segundo lugar. Por isso eu acho que é merecidíssimo o Sporting acabar no segundo lugar. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que o Sporting merecia se calhar o campeonato, não sei, ou se vocês acham que o Benfica, por não ter perdido jogo nenhum, merecia estar no segundo lugar, mas na minha opinião é um segundo lugar merecidíssimo, e o Sporting então agora à espera do Aston Villa para ver onde é que arranca na Liga dos Campeões, se é nas pré-eliminatórias ou na fase de Liga. O jogo frente ao Gil Vicente é o que eu digo, o Tiki-Tasca está de volta, é o que eu também meti ontem na minha story do Instagram. O Tiki-Tasca está de volta e foi uma grande primeira parte do Sporting, e eu não digo que foi uma primeira parte perfeita, porque houve ali ainda várias situações onde o Sporting podia fazer um bocadinho melhor, mas foi uma grande primeira parte. E eu reparei numa coisa, o Pedro Gonçalves ontem jogou muito bem, mas mesmo muito bem, e quem me segue no Instagram e no TikTok viu o meme que eu meti na minha story. Não sei se vocês conhecem aquele meme onde um gajo está ali a jogar PlayStation e depois mete para a frente e depois está ali no tryhard. Eu acho que isso é o Pedro Gonçalves. Desde que o Sporting anunciou o Salazar, fez um grande jogo o pote, está de parabéns, e não vi ninguém a criticar o Pedro Gonçalves. Depois do jogo frente ao Gil Vicente também era o que faltava, mas era uma nota que eu queria dar aqui. O Pedro Gonçalves fez um grande jogo, mas também quem fez um grande jogo foi o Luís Soares. O Soares estava em todo o lado, o Soares jogava com os colegas, finalizava, que chocolate de gol que o Luís Soares marcou, um remate incrível, com uma assistência incrível do Morita de calcanhar. Mas o Soares, para mim, mais um grande jogo. E não sei se foi acho que foi o Gonçalo que meteu na story dele. Não sei se vocês acompanham o Gonçalo. O Gonçalo meteu um vídeo do Tiki-Tasca Tiki-Tasca, já lá está o Tiki-Tasca. Do Tiki-Taka de Guardiola. Não, foi do Arsenal. De uma jogada ali do Arsenal, tudo ao primeiro toque, e depois meteu lá por cima. Sporting quando tem mais de uma semana de descanso. E é o que é. O Sporting, desde que passou aquela fase onde teve jogo 3 em 3 dias, está a jogar um futebol tão bom, onde nós sabemos que se o Sporting tivesse jogado este futebol durante a época inteira, o Sporting era tricampeão. Mas sim, e uma coisa que eu também reparei ontem, o Rui Borges disse isso depois do jogo, Vajanidis e Yulman, mais uma vez, jogaram com queixas. Antes do jogo eu vi o 11 inicial, fiquei muito feliz pelo Yulman voltar ao 11 inicial, foi uma grande surpresa, porque normalmente o Yulman nem era para jogar a final da taça, estava em dúvida também para a final da taça. Mas depois vimos o Yulman a ser titular e ainda marcou, ainda por cima. Mas porquê é que eu digo Vajanidis e Yulman a jogar com queixas? O Rui Borges depois do jogo faz a conferência de imprensa e diz que o Vajanidis e o Yulman jogaram com queixas, mas temos que ter muito respeito por eles, porque eles queriam jogar na mesma. Para mim, e eu vi o Vajanidis também a cochear um bocadinho depois no final do jogo. E quando nós temos tantos problemas de lesões e depois eu ouço um treinador a jogar, mas eles queriam jogar, mas estavam com queixas, eu acho que em muitas situações desta época, se calhar isso aconteceu, onde um jogador veio de lesão, ainda estava com queixas, mas queria jogar e depois voltou a ressentir a lesão. Eu acho que são estes os momentos onde o treinador tem que dizer, não, eu respeito muito que tu queiras jogar, respeito muito que tu tenhas essa fome de jogar, essa fome de ajudar a equipa, mas se ainda estás com queixas, não jogas, ponto final. Claro que, jogando 3 em 3, 4 em 4 dias, é quase impossível não ter queixas, mas podia ter corrido mal.
podia ter corrido mal. Um destes jogadores ontem podia ter ressentido a lesão ainda mais. Mas no final tudo correu bem, o Yulman até marcou, gostei muito de ver o Yulman marcar, e também um grande jogo do Eduardo Quaresma. Para mim, eu acho que o Eduardo Quaresma, não sei se vou dizer, mas eu acho que o Eduardo Quaresma, para mim, em termos de jogar, foi o melhor jogador em campo ontem. Defensivamente 10 de 10, naquilo que era a construção de jogo, jogo com bola, o Eduardo Quaresma esteve muito bem, e eu acho que para mim, o Eduardo Quaresma... temos de ter muito cuidado com ele. Todos sabemos que ele é sportinguista, que gosta muito do Sporting, mas eu não gostava nada de perder o Eduardo Quaresma. E eu acho que o Eduardo Quaresma já vai fazer 25 anos para o ano, ainda não tem aquele papel de jogador do Sporting como um Yulman, como um Maxi, mas a qualidade está lá. E porquê é que eu digo que devíamos ter cuidado com ele? Porque qualquer dia o Edu vai querer sair, porque ele sabe que tem a qualidade para ser titular em muitas equipas. E eu gostava de ver o Eduardo Quaresma mais uma vez. Eu acho que eu já disse isto em 3 ou 4 episódios diferentes aqui do podcast. O Eduardo Quaresma tem que ser titular no Sporting. Ele tem tanta qualidade, e eu volto a dizer, o Eduardo Quaresma titular é jogador de seleção portuguesa. No vídeo que eu meti agora há uns dias a falar da minha convocatória, custou-me muito, mas mesmo muito, custou-me muito deixar o Eduardo Quaresma de fora da convocatória de Portugal, porque eu sei que ele tem a qualidade. Eu acho o Eduardo Quaresma melhor que o António Silva, eu acho o Eduardo Quaresma melhor que o Tomás Araújo, e para mim, em termos normais, os 4 titulares, já estou a falar, os 4 centrais da seleção é Ruben Dias, Renato Veiga, Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma. Para mim são os 4 melhores centrais portugueses, mas o Eduardo Quaresma, para ser convocado à seleção, tem que ser titular indiscutível no Sporting. Claro que tem muita concorrência também, mas eu mas tenho medo que o Eduardo Quaresma saia, porque se o Eduardo Quaresma sai, perdemos um grande central e um jogador também muito importante dentro do plantel e no balneário. Última nota sobre o jogo do Gil Vicente, a falar do Tiki-Tasca, é que o Sporting nos últimos 3 jogos, principalmente depois da renovação de Rui Borges, tem vindo a fazer grandes jogos outra vez. 2 goleadas, ontem mais um 3-0 frente ao Gil Vicente, num jogo onde era obrigadíssimo o Sporting ganhar, e isso, volto a dizer, aqui no computador, depois da renovação do Rui Borges. E eu acho que isso também teve algum impacto, essa renovação do Rui Borges, reforçar a confiança no treinador, reforçar a confiança no plantel, na equipa, etc. E o Sporting está de volta. Eu estou muito confiante para a final da Taça Portugal. E essa final da Taça Portugal frente ao Torriense, que é para acabar a época em grande e com um título que seria muito importante. Eu acho que se o Sporting não pode acabar esta época sem título, para aquilo que foi a época do Sporting na Liga dos Campeões, no campeonato, para aquilo que foi todo o desenrolar da época, é impossível o Sporting acabar a época sem título. Mas vamos aqui jogar frente ao Torriense, equipa da 2ª Divisão. Não sei quem se lembra ainda de um vídeo meu no final de dezembro, onde eu fiz a minha antevisão daquilo que ia acontecer em 2026. Ainda a Taça Portugal estava nos 8º de final, ou 4º de final, já não me lembro, mas eu disse que uma equipa da 2ª Divisão ia chegar à final da Taça Portugal. E isso aconteceu, é o Torriense. E atenção que o Torriense joga a final da Taça Portugal no Jamor frente ao Sporting, entre os playoffs de subida. Eles vão jogar o playoffs de subida frente ao Casa Pia desceu, já não me lembro, acho que é frente ao Estrela, não é? Já não lembro, mas eles vão jogar primeira mão do playoff, final da Taça Portugal, segunda mão do playoff. Vão ter aqui também uma sobrecarga ainda maior que o Sporting, mas não podemos desvalorizar o Torriense. Sportinguistas, por favor, não pensem que esta final já está ganha só porque estamos a jogar frente a uma equipa da 2ª Divisão. Primeiro, na próxima divisão, o Torriense pode estar na próxima época, este Torriense pode estar na 1ª Divisão e pode vir a jogar Alvalade para o campeonato. Segundo, eu já vi o Sporting perder finais da Taça de Portugal frente à Académica e frente ao Desportivo das Aves. Por isso, pessoal, vamos jogar esta taça, vamos jogar esta final, olhos nos olhos com o Torriense, com muito respeito, porque eu acho que é impossível, digo outra vez, é impossível o Sporting perder esta final, porque não encaixa naquilo que foi a época do Sporting. Em termos de jogadores, com o Yulman a jogar frente ao Gil Vicente, deve jogar a final da Taça Portugal, ao lado do Morita. Foi muito difícil ver o Morita ontem despedir-se
E para mim fica ainda mais difícil de perceber o porquê do Morita não querer prolongar o contrato. Consigo perceber de um lado que ele quer, já está aqui no Sporting há 4 anos, ou 5, não sei, mas percebo que ele queira jogar na Premier, queira ganhar um bocadinho mais de dinheiro para acabar a carreira, uma nova challenge, isso tudo eu consigo perceber. Mas se ele sente-se assim tão bem no Sporting, porquê não ficar mais um aninho? Ele tem 31, não é? Ou 30? Por isso não é um jogador que já está em final de carreira. Hoje em dia 30, 31, já está a caminhar para lá, mas não está em final de carreira. Ao que me parece o Morita vai para o Leeds, mas continuando aqui a falar sobre a final da Taça Portugal, acho muito importante o Yulman voltar. Sente-se uma diferença completa naquilo que é o jogo de Sporting, a organização do Sporting em termos defensivos. Sente-se um físico presente no meio campo quando o Yulman joga. E mais importante ainda, a pergunta: quem vai ser o defesa direito? Quem é que tu achas que devia ser o defesa direito no Sporting para a final da Taça Portugal? Porque o Vaianidis jogou, não sei se vai jogar a final da Taça Portugal, porque ali no final do jogo vi o Vaianidis a coxear um bocadinho, mas na minha opinião tem que ser o Eduardo Quaresma. Com muito respeito pelo Vaianidis, voltando o Diomandé não jogou frente ao Gil porque estava de fora por cartões amarelos, voltando o Diomandé, a defesa para mim tem que ser Eduardo Quaresma, Diomandé, Inácio, Maxi Araújo. Com muito respeito pelo Vaianidis, mas para mim os melhores têm que jogar, e o Eduardo Quaresma tem essa vantagem de poder jogar a defesa direita também. Por isso, para mim, quem jogaria era Quaresma. Agora nos comentários gostava de saber quem é que tu gostavas de ver a defesa direita, se é Vaianidis, se é Quaresma. Temos também ainda a opção da Blopa que voltou a entrar frente ao Gil Vicente, mas vai ser interessante. Eu sou sincero, eu não acompanho o Torriense, eu acompanho a segunda liga assim mais ou menos, vejo basicamente todos os jogos do Sporting B. Mas de resto não sou alguém que vou dizer ok, eu conheço o Torriense a 100%. Estava a mentir se eu diria, mas eu acho que o Torriense é uma equipa de se respeitar. Quem se lembra ainda daquilo que foram os jogos da Taça Portugal do Sporting esta época, nós tivemos um jogo frente ao Paços de Ferreira que até acho que foi a prolongamento. Foi um jogo muito difícil para o Sporting, e o Paços de Ferreira está para descer de divisão e o Torriense está no playoff de subida. Por isso espero um jogo muito difícil. Atmosfera de Jamor. Não podemos esquecer também que o Torriense traz uma grande massa de adeptos ao Jamor. Tive também um bocadinho a acompanhar aquilo que era a venda de bilhetes do Torriense, porque eu pensava que ia haver muitos sportinguistas a comprar pelo Torriense, e certamente vai haver, mas quem acompanha aqui as redes sociais do Torriense e foi lá ver, o Torriense vai trazer muita gente ao Jamor. Por isso vai ser também interessante ver uma equipa como o Torriense na final da Taça Portugal, mas eu estou muito confiante que o Sporting vai ganhar, estou muito confiante que o Sporting vai fazer um grande jogo e termina a época da melhor maneira, que é com um título. Eu acho que era importante o Sporting ganhar esse título. Continuamos aqui no podcast. Eu paro aqui para dizer que provavelmente o podcast de hoje vai ser um bocadinho mais curto. Mas continuamos aqui com os prémios de final de época do Sporting, e eu convido vocês a cada um dos prémios. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 prémios, e eu convido cada um de vocês a fazer o mesmo nos comentários. Quem é que ganha os prémios para vocês? Eu vou aqui prémio a prémio dizendo o meu jogador e o porquê que eu acho isso, e por isso vamos fazer os comentários também. O primeiro prémio que eu vou dar aqui é o jogador revelação. E atenção que isto é prémios final da época do Sporting, não vou fazer de campeonato, é do Sporting. Jogador de revelação, para mim, vou dar a Rafael Nel. Eu esta época, acho que o Sporting não teve um jogador de revelação a 100%. Na última época podíamos ter dado a Giovanni Kenda, a João Simões, mas esta época o Sporting não teve um jogador da formação, ou um jogador que saiu e revelou-se, digamos assim, na primeira equipa do Sporting. Poderia ter dado ao Blopa também. Eu acho que o Rafael Nel e o Blopa fizeram os dois grandes jogos pela equipa principal. Mas porquê é que eu vou dar ao Rafael Nel? Porque o Rafael Nel marca na Liga dos Campeões, marca no campeonato, e depois ainda teve 13 participações para gol na segunda Liga, na equipa B. E é principalmente a partir daquele momento em que o Rafael Nel passa a ser jogador da equipa A, já não treina com a equipa B, já não joga com a equipa B, é a partir desse momento que a equipa B começa a ter resultados menos bons. Quem acompanha a equipa B na primeira volta, acho que até estava em segundo, terceiro, estava lá entre o segundo e o terceiro lugar, acabou agora a época
em 14º, 15º, para aí, acho que só ganhou 4 ou 5 jogos na segunda volta, e é desde que Rafael Nel passou a fazer parte do plantel principal do Sporting. Por isso eu dou o jogador de revelação aqui a Rafael Nel. Eu acho que Rafael Nel merecia ter muitos mais minutos do que aquilo que ele teve, principalmente agora na reta final da época, onde não tivemos Ioannidis, só tínhamos Soares e Rafael Nel, e o Soares foi arrastado durante muito tempo na equipa principal, principalmente durante aquela fase menos boa do Sporting. Por isso, o jogador revelação para mim, Rafael Nel. Quem é que é para vocês o vosso jogador revelação? Continuamos com a melhor evolução. Quem é que evoluiu mais como jogador esta época? E eu vou dar este prémio ao Ivan Fresneda. Porque quem olha para o Fresneda de há um ano para trás e quem olha para o Fresneda este ano está muito melhor. Não só defensivamente, mas principalmente ofensivamente. O Fresneda, na última época, claro que com a mudança tática para a linha de 4, o Fresneda ganhou muito mais espaço no Sporting, mas quem viu o Fresneda a época passada, no começo da época, era um jogador que ofensivamente ainda estava muito suave, ainda não trabalhava muitas dinâmicas juntamente com o Geni, com o Trincão, etc. E quem olha para o Fresneda neste momento melhorou muito. E eu passo aqui então para dizer que para mim a melhor evolução como jogador teve o Fresneda. Se vocês tiverem outro jogador, metam nos comentários quem é que é para vocês o jogador com a melhor evolução esta época. Mas para mim é Fresneda, porque comparando o Fresneda do começo da época e comparando o Fresneda de agora está muito melhor. Poderia ter se calhar dado também ao Trincão. Eu acho que o Trincão também cresceu muito esta época. Mas para mim é o Fresneda. Continuamos aqui com o melhor defesa da época e para mim só há um jogador que é Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio para mim fez, desde que ele está no Sporting, desde que ele subiu à equipa principal do Sporting, esta foi a melhor época de Gonçalo Inácio. Época com golo, época com assistência, exibições incríveis. E para mim primeiro é muito difícil escolher o melhor defesa. Eu acho que Diomandé fez grandes jogos também. O Debasse passou algum tempo lesionado, é verdade, mas também teve bons jogos. Gostei muito da entrada do Debasse frente ao Bodø/Glimt, por exemplo. E depois ainda temos o Edu. O Edu que para mim, eu adoro o Edu, mas para mim a melhor época, o melhor defesa é Gonçalo Inácio. E eu não dei a Maxi Araújo, porque para mim Maxi Araújo, claro, é lateral esquerdo, é defesa, mas é um jogador mais ofensivo. Mas para avaliar o defesa, para mim o melhor defesa foi Gonçalo Inácio. Continuamos com o melhor médio, e para mim aqui já é mais difícil, porque olhando para o Hjulmand no começo da época, assim se calhar até dezembro, janeiro, o Hjulmand na minha opinião não esteve assim tão bem. Ele fez uma segunda volta muito melhor do que uma primeira volta. João Simões não teve tanto destaque na equipa como a época passada. Daniel Bragança voltou de lesão e fez um resto de época incrível. Acho que já leva 6, 7 golos para aí. Mas para mim o melhor médio eu vou dar a Morita. Morita esta época mais uma vez de grande classe. Teve um começo de época difícil em termos de exibições, mas conseguiu apanhar-se rapidamente. Foi um jogador importantíssimo em jogos grandes. Eu acho que o melhor jogo do Morita esta época provavelmente foi frente ao PSG. Na minha opinião, eu estava no estádio e gostei muito de ver o Morita frente ao PSG. E também uma homenagem aqui ao Morita em despedida. Melhor médio da época para mim, então Morita. Se vocês querem dar o melhor médio a outro jogador, metam nos comentários, porque vamos aqui avançar com o melhor avançado. E o melhor avançado é muito fácil. É Luís Soares, que também vai levar o prémio de melhor jogador da temporada do Sporting. O Soares, que em termos de campeonato marca 28 golos, que eu me lembre, eu acho que o Gyökeres na sua primeira época marcou 29. Mas 28, 29, o Soares com uma grande época, basicamente a igualar a primeira época do Gyökeres. Marcou na Liga dos Campeões, marcou na Taça Portugal. É um jogador que, não sei se vos surpreendeu a vós, a mim, eu vou dizer que não surpreendeu, porque eu ainda me lembro no começo da época,
ou antes de começar a época, o Suárez é apresentado. Eu vi muitos sócios, muitos adeptos a criticar porque era muito dinheiro para um jogador de segunda divisão, mais uma vez, e já não tem a idade de coisa. Havia muita crítica, vocês conhecem os sportinguistas, e eu na altura fiz um vídeo que eu gostava muito de Suárez e que eu estava à espera de pelo menos 20 golos do Suárez no campeonato, e faz 28. Por isso, surpreendeu-me um bocadinho, mas eu tinha a certeza que o Suárez ia fazer uma grande época, porque a maneira que ele jogava no Almeria, aquilo que ele trazia do Almeria para o Sporting, para mim era claro que ele ia fazer uma grande temporada no Sporting. Agora vamos ver a próxima. Eu espero que ele fique, acho que não tenho dúvida nenhuma que o Luís Suárez vai ficar, mas para mim mais um grande ponta de lança que o Sporting arranjou aqui. Por isso, para mim, melhor avançado e melhor jogador, Luís Suárez. Principalmente naquilo que é o melhor jogador da época. Eu gostava de saber a vossa opinião, porque eu acho que também há aqui outros jogadores que podiam levar este prémio. Podemos dizer um Maxi Araújo, podemos dizer um Trincão, podemos dizer um Geni. Eu acho que o Geni, eu não falei do Geni no jogador de melhor evolução, mas eu acho que o Geni também teve uma grande evolução esta época. Quem vê o Geni do começo da época e quem vê o Geni de agora é um jogador totalmente diferente, melhorou muito. Mas gostava de saber quem é que foi para vocês o melhor jogador da temporada. Para acabar aqui o podcast, vamos à minha watchlist. Eu no começo do podcast disse que eu trago aqui 2 jogadores que eu acho que poderiam vir para o Sporting caso houvesse uma saída de um jogador muito importante, e esse jogador é Maxi Araújo. Porquê? Porque eu trago-vos aqui 2 laterais esquerdos. O primeiro é brasileiro, nome Kayky. Atualmente joga pelo Cruzeiro, 23 anos, ambos os jogadores têm 23 anos, mas ele é das camadas jovens do Cruzeiro, continua lá no Cruzeiro, e atenção, tem sido convocado por Ancelotti para a seleção brasileira. Acho que já fez um jogo pela seleção brasileira, está pré-convocado para o Mundial, acredito que ele vá ao Mundial, porque ele teve na última convocatória, mas é um jogador muito forte defensivamente. Comparado ao Maxi Araújo, não tem a parte ofensiva, é um jogador mais defensivo, mas é um jogador com uma classe enorme, muito bem defensivamente, grande técnico. Eu acho que Kayky encaixava muito bem no Sporting, porque olhando para o Fresneda já tem melhorado muito na parte ofensiva. Eu sou muito adepto de, nos 2 laterais, ter um mais defensivo e um mais ofensivo. Mas para mim, Kayky, um grande jogador, vocês têm a obrigação de conhecer Kayky. Apesar de ter 23 anos, acho que ainda tem muito potencial e tem muito para crescer, e pode ser um grande lateral no futuro. E quem conhece a seleção do Brasil sabe que tem um problema de laterais à esquerda e à direita. Eu acho que Kayky pode ser um dos laterais da seleção do Brasil, não só neste Mundial, mas também daqui a vários anos. Kayky tem grandes oportunidades de ser um lateral presente na seleção brasileira. Eu gostava muito de ver ele no Sporting. O outro jogador é Brian Gonzalez. E atenção que este Brian Gonzalez aproxima-se muito ao perfil de jogador de Maxi Araújo. Onde é que joga Brian Gonzalez? Brian Gonzalez joga no Guadalajara, do campeonato mexicano, que é onde o Sporting foi buscar Maxi Araújo. Ele também tem 23 anos, lateral esquerdo, e atenção que já é internacional pelo México. Eu não sei se ele vai estar no Mundial ou não sei se já saiu a convocatória do México, mas é internacional pelo México. É um jogador que traz a parte defensiva e a parte ofensiva. Já vai com um grande arranque de época nesta época 2026 pelo Guadalajara, mas ele não está lá há muito tempo. O Guadalajara comprou ele por quase 6 milhões de euros em julho de 2025, por isso está lá há basicamente um ano. Mas é um grande jogador, e o Sporting perdendo Maxi Araújo, o que eu não acho que vai acontecer, mas já muita gente falou, acho que Brian Gonzalez seria uma grande opção, e é um jogador que vocês têm que conhecer. Chegamos então ao fim deste 7º episódio do podcast Breakdown Leonino. Eu espero que vocês tenham gostado. A todos que acabaram de ver até aqui, grande abraço, muito obrigado. Não se esqueçam de dar um likezinho aqui no vídeo, e já digo outra vez, vão ver a minha convocatória de Portugal. Roberto Martínez vai lançar a sua convocatória esta terça-feira, e por isso, pessoal, vão lá ver a minha convocatória. E vemos para a semana no 8º episódio do podcast Breakdown Leonino. Grande abraço.